A palavra de hoje é Romanos 8:35 até o versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, que o Teu Espírito possa falar conosco, que o Teu Espírito possa nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, querido, vem falar que nada pode nos parar. Nessa noite quero falar sobre as pessoas que estão parando, estão desistindo. Quem vive o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que Paulo fala em Romanos, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho, ele é poder, e quem crê no verdadeiro evangelho nunca para na sua caminhada. Aqui no versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Sabe, tem muita gente parando por causa de tribulação, por pouca coisa. Aquela parábola que Jesus fala da semente que caiu em solo pedregoso, rochoso, ela até lançou a sua raiz, mas saindo o sol, essa planta ela seca. Então isso fala de pessoas que não têm profundidade na palavra, no evangelho. Então a primeira tribulação, a primeira luta, e por muito pouco, já separa essa pessoa do amor de Cristo. Então a palavra diz: será tribulação? Crente tem tribulação, sim ou não? Tem, crente tem tribulação. Tem angústia? Tem angústia, muitos vivem angustiados. Jesus suou sangue no Getsêmani, ele angustiou. Aqui diz ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Então muitos estão parando. Mas o Senhor quer falar nessa noite que nós não podemos parar. Nós não podemos parar. A palavra de Deus diz que nós somos aqui no versículo 37, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o Evangelho de Deus nos garante que somos mais que vencedores. Por isso nós não paramos. As dificuldades, querido, não podem nos causar danos, mas sim vitória, milagres. A palavra de Deus lá em Lucas 10:19 vai dizer assim: Ei aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então Jesus diz: absolutamente nada vos causará dano. Então as serpentes, os escorpiões, os poderes malignos e tudo aquilo que se opõe a nós não pode nos causar dano, porque estamos em Cristo Jesus. Vamos passar lutas, vamos passar tribulação, mas nada disso vai causar dano para nós, porque Cristo está conosco, Cristo está à nossa frente, Cristo vive dentro de nós e nada pode nos parar, em nome de Jesus. Estamos vivendo um dia em que as pessoas estão se ferindo e desanimando da caminhada por muito pouco, querido. Muito pouco, estão sofrendo danos e estão abandonando o Evangelho. Aí no versículo 38 de Romanos 8 que nós lemos, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é esse amor de Deus que tira de nós o medo de continuarmos avançando. Lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, vai dizer: no amor não existe medo,
antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, se você tem verdadeiramente o amor de Deus dentro de você, por causa de Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, você não tem medo, você não volta para trás. Por que a igreja primitiva, os crentes eram lançados nas arenas, e eles não tinham medo, eles não negavam a Cristo, porque o amor que eles tinham no coração de Deus era tão grande, que lançava fora o medo da morte, lançava fora o medo de ser tragado pelos leões. Então eles iam, querido, até o final, eles iam até a morte, e nada podia parar a igreja. Mesmo esses crentes sendo mortos naquelas arenas, mesmo esses crentes sendo perseguidos, a igreja continuava crescendo cada vez mais. Quanto mais perseguidos, quanto mais afrontados, quanto mais a igreja se alastrava por tudo quanto é lugar, porque o amor de Deus era grande na igreja primitiva. E se hoje os crentes estão abandonando, estão com medo de perseguições, estão com medo da morte, é porque verdadeiramente não experimentaram o amor de Deus em profundidade. Em nome de Jesus, você precisa do amor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, receba o amor de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus, glória a Deus. O segredo, querido, para não parar e para que ninguém possa te parar, é você fazer uma pergunta assim: aonde está o seu foco? Lá em Abacuque 3,17 vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Olha lá o foco de Abacuque. E se a gente fosse trazer para os nossos dias hoje, é como se estivesse dizendo: ainda que não haja emprego, ainda que não haja dinheiro na minha conta, ainda que eu não esteja vendendo aquilo que eu trabalho como venda, ainda que eu não esteja vendendo carros, ainda que eu não esteja vendendo joias, ainda assim, todavia, eu me alegro no Senhor. Aí está o foco para a gente não parar. A minha alegria, ela tem que ser no Senhor. A minha alegria não pode... Tem gente que fica feliz assim, ó. Quando chega sexta-feira, dia no shopping, aí ele fica feliz. Por quê? A alegria dele está no shopping. Aquelas pessoas que todo ano tem que trocar de carro. Então ele troca de carro, ele fica feliz. Ele anda 1, 2, 3 meses com o carro, a alegria dele acaba. E aí ele fica esperando novamente quando for terminar o ano para ele trocar o carro. A alegria dele vem de volta. Outros, a alegria está na namorada, porque arrumou uma namorada, porque conseguiu casar, ele está feliz. Outros por causa de realização profissional. Mas, querido, a nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, para a gente não parar, para a gente não desanimar na caminhada, o meu foco tem que ser a me alegrar no Senhor e em nada mais. Eu não me alegro na figueira, eu não me alegro no fruto da vide, eu não me alegro no produto da oliveira, eu não me alegro nos campos, se vão produzir mantimentos ou não, nas ovelhas, se elas vão ser arrebatadas ou não. Mas, como diz Abacuque aqui, todavia, eu me alegro no Senhor. Quando você aprender a se alegrar no Senhor, a sua vida vai mudar e você vai caminhar para frente, você não vai mais voltar para trás, e o inimigo não vai conseguir mais parar a sua vida, em nome de Jesus. Então a minha alegria e a verdadeira alegria é no Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Amém? Oh, querido. O 3,19, você acabou 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto. Também a palavra exulto aqui é o mesmo que alegria. Eu me jubilo no Deus da minha salvação. E o 19, o Senhor é a minha fortaleza, Ele é a minha força, e faz os meus pés como os da costa, os pés ligeiros. Ele é força, Ele me faz ligeiro e me faz andar altaneiramente, que significa Ele faz-me andar em lugares altos.
É por isso que eu me alegro no Senhor. Ele tirou de mim o espírito de galinha e Ele pôs em mim o espírito de águia. Eu não ando mais ciscando o chão, eu não ando mais comendo sujeira, cisco, minhoca, eu não ando mais olhando só para a terra, mas o Senhor trocou a minha natureza e agora eu vivo nas alturas com o Senhor, voando como águia, olhando as coisas lá de cima como Ele enxerga. Amém? Porque lá de cima as coisas ficam mais fáceis. Lá de cima as coisas da terra ficam menores. Porque quando a gente está muito na carne, muito na terra, querido, às vezes o problema é assim, a gente vê uma tempestade. Quando você está aqui na terra, você olha para um prédio de 30 andares, você olha para cima, até arrepia, fala, ô meu pai. Mas quando você está lá como águia, olhando para baixo, você diz, nossa, que pequenininho. Aí Deus vai falar, então cabeçudo, é assim que você tem que viver. Fica aqui do meu lado, se assente comigo, porque isso é uma promessa que já está em Efésios capítulo, eu não sei se é capítulo 1, não sei se é o 2, que vai falar assim, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então ele vai falar, cabeçudinho, senta aqui do meu lado, daqui você vai ver comigo como é mais fácil. Foca a sua alegria em mim. E esquece das demais coisas, porque as demais coisas vão tudo ficar aqui, não vai subir com você. Então olhe em mim, se alegre em mim, a sua alegria tem que estar em mim. Amém? Oh Deus, bate mesmo, Senhor, nós queremos apanhar nessa noite. Bate gostoso. Querido, ninguém pode parar um crente cheio do Espírito Santo. Diz para quem está do teu lado, ninguém para um crente cheio do Espírito Santo. Ninguém para. A pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, por que eu falo cheia? Porque a pessoa pode ter o Espírito Santo, mas não está cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que recebem o Espírito Santo e para ele está bom aquela chaminha que está quase apagando, mas está bom. E ele não quer mais, ele não quer plenitude, ele não quer estar cheio, ele não quer estar transbordando, ele não quer estar batizado no Espírito Santo. Mas uma coisa eu falo, o crente que está cheio do Espírito Santo, o crente que está cheio do Espírito Santo, ninguém pode parar a vida dele. Ninguém para, querido. Ninguém para, ninguém para. Eu posso citar para você um homem que é um exemplo para nós, que foi Paulo. Paulo, quando se encheu do Espírito Santo, quem que parou ele? Aliás, quando ele escreveu esse Romanos 8 que nós acabamos de ler aqui, ele está falando tudo aquilo que ele já passou. Você imagina um homem ser levado, uma certa feita ele foi levado para fora da cidade, e todo mundo descendo pedrada nele. O judeu tinha um costume de matar pedrada, não devia ser fácil morrer assim, né? Porque com um tiro, né? Naquela época não tinha revólver, é claro, mas com um tiro pá, o cara nem vê que ele morre. Mas você imagina, pedra daqui, pedra dali, pedra de lá, pá, e ele recebeu tantas pedradas, que o deram como morto. Mas foram embora, ele se levantou, e foi se arrumar, e continuou pregando o Evangelho. Ninguém parava Paulo, querido. Não era pedra, não era traição, o tempo todo ele era traído pelos judeus, seus patrícios, passava fome, passava nudez, perigo de espada, perigo de morte. O tempo todo Paulo vivia no perigo, em zona de perigo. Por isso que ele diz aqui no Romanos, se nós lemos do começo, que o dia inteiro nós somos como entregado à morte, como ovelha para o matador. O tempo todo ele estava correndo o risco de morrer. Mas quem parou Paulo? Com tanto risco, ele ganhou o mundo da época com o evangelho que ele pregava. Aí lançaram ele na cadeia, e o diabo diz assim, vamos ver agora, o que você faz aí de dentro? Aí Paulo pegou e diz, ô corno, eu tenho aqui uma caneta e um papel, e eu vou continuar ganhando o mundo escrevendo cartas. E ele começou da cadeia, escrever as suas cartas, e continuar a evangelizar, e continuar a edificar a igreja. Ninguém parou Paulo, nem a cadeia. E hoje nós estamos livres, temos Bíblia na mão. Paulo não tinha essa Bíblia que nós tínhamos, ele tinha do Velho Testamento, viu, querido? O Novo ainda não tinha sido escrito. Então, ele não tinha a Bíblia que nós temos, ele não tinha internet, ele não tinha telefone, ele não tinha celular, ele não tinha WhatsApp. Mas ele ganhou o mundo da época, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E o segredo de ninguém parar as nossas vidas é estarmos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito, ele é santo, e Deus deu ele para habitar dentro de você.
E quando ele deu, ele diz: meu filho, bebe aí o quanto você quiser, a água é de graça, é a fonte que vai jorrar no teu interior, mas seja cheio do Espírito Santo, porque senão alguém vai te parar. O diabo não tem medo de terno, o diabo não tem medo de Bíblia embaixo do sovaco, o diabo tem medo de um crente cheio do Espírito Santo. Ele tem medo de um homem, de uma mulher que exala fogo do Espírito para tudo quanto é lado, a pessoa está queimando, o diabo tem terror desse tipo de pessoa. Mas quando ele vê, querido, se você está dando glória alta, se você cai na unção, se você está com terno, isso para ele não quer dizer nada. Então diga para quem está do teu lado: seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é pela tua força, não é pelo teu poder, não é pelo seu cargo, não é pelo teu nome respeitado, não é por aquilo que você tem no banco, porque hoje isso conta muito, querido. As pessoas até dentro da igreja, o camarada tem muito dinheiro, todo mundo respeita, o outro anda de chinelo, ninguém está nem aí. Então não é por nada disso que nós somos abençoados, que nós continuamos caminhando e ninguém pode nos parar, mas é pelo Espírito Santo. Jeremias 17, versículo 5, que vai falar lá, né? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força, o seu poder. Então não é aqui, querido, não é aqui, mas é aqui, com o Espírito Santo. Amém? Você viu que no começo eu coloquei uma foto de um tanque de guerra. Por quê? Se você for ver nas guerras, o que pode parar um tanque de guerra? Quase nada eu posso dizer para você. Ele passa por cima de carro, ele derruba poste, ele entra em rio, ele derruba árvore, aquele negócio vai, querido, aquele negócio lá tem uma força que você nem imagina. Tem tanques de guerra que tem avião, que tem motor de avião, que tem turbina. Aquilo tem uma potência que você não acredita. E ninguém para um tanque de guerra. E o Senhor quer que a sua igreja seja como um tanque de guerra, onde você acelera total e vai para cima e vai passando, as muralhas vão caindo, as coisas vão se abrindo, você não pode voltar para trás. E não vai pensar que Cristo vai descer, e ele vai se encarnar, e ele vai se encarnar, não, que ele já se encarnou uma vez. Ele vai aparecer, teofania que se chama, né? Como um homem na sua frente, do seu lado, diz: deixa que eu vou lá e resolvo. Deixa que eu vou lá e faço. Deixa que eu vou orar aqui no canto, fica só assistindo que eu vou orar por você. Não, querido. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora ele diz: agora é com você. Já te dei autoridade. Pisa serpente, escorpião. Não, Jesus, vem pisar aqui. Eu tenho medo de escorpião. A igreja precisa largar de ser frouxa. Vamos pisar. Vamos acelerar. Vamos para cima. O diabo tem medo desse tipo de pregação. Ele não quer que a igreja saiba que ela tem o poder que ela tem. Você sabe, querido, os animais caem nessa besteira porque eles são irracionais. Mas pega um búfalo desde pequenininho e amarra ele com corda bem forte. Ele vai sempre tentar se debater, a corda, ele vai chegar uma hora e falar: não tem como, esse negócio que eles amarram em mim aqui me segura. Aí o búfalo fica grande, você pode amarrar ele com barbante, ele não sai do lugar. Você pode amarrar ele com as coisas mais fáceis de estourar, ele continua parado, porque ele entendeu desde pequeno que quando põe uma coisa no pescoço, eu não consigo com aquilo. E o diabo tem feito isso com as pessoas. Porque ele tem posto lá as algemas, as amarras. Depois, quando a pessoa se converte, ela esquece que Jesus quebrou aquela corrente. E Jesus diz assim: meu filho, você é um leão que está livre. Ruge, vai para cima, você é um tanque de guerra. Vai, não fica amarrado aí, não fica estagnado aí, vai para cima. Amém? Querido, ninguém pode parar a igreja. Desde que a igreja foi fundada, lá em Pentecoste, de lá para cá, tantos homens tiranos tentaram acabar, tentaram matar, mas a igreja está viva sobre a face da terra, esperando o seu Salvador voltar. Ninguém conseguiu parar ela. O Império Romano, o tiro saiu pela culatra,
Porque nesses shows que eles faziam lá com os leões, tal, a coisa começou a ficar ao contrário, as pessoas começaram a se converter. Porque eles assistiam e eles começavam a ver a alegria daquelas pessoas morrendo, sendo comidas pelos leões. Eles diziam, nossa, mas que coisa que é essa? Que fé que é essa? E a história conta que muitas vezes acontecia uma outra coisa, era como o Senhor permitia. Às vezes o Senhor permitia que eram comidos. E às vezes sabe o que acontecia? A história conta que soltava os leões e os leões não comiam. Ficavam só olhando para eles. E eles lá cantando e glorificando ao Senhor, viu? E quando morriam, morriam cantando e glorificando ao Senhor. Aí a história conta que as pessoas começaram a se converter em massa por causa disso aí. Aí o imperador parou com o show. E aí chegou um ponto, 313 depois de Cristo, que o imperador disse assim, olha, vamos tornar o cristianismo a religião oficial do nosso império, porque não tem jeito com esse povo. Ninguém para, querido. Mas ninguém para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Amém? Sabe que muitas vezes as cavernas têm impedido as pessoas de marchar. Diz assim comigo, não é tempo de habitar cavernas. É tempo de marchar. Diz para quem está do teu lado, você não é morcego. Então saia da caverna. Amém? Nós não podemos ter o espírito do Batman dentro de nós. Muitas pessoas estão presas nas cavernas, nas suas cavernas particulares de depressão, de tristeza, de beicinho, de desânimo, de cuticute, sabe? Está ali guardadinho. Mas na caverna você não vai para lugar nenhum. Elias, querido, olha, como que a gente pode entender isso, né? Elias subiu no monte. Ele desafiou 850 profetas. Aí ele vai lá e diz assim, o Deus que manda fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Isso para o povo de Israel que estava ali se dobrando ao Baal, ver quem era Deus verdadeiro. Aí vai lá, aquele povo fica de manhã até meio-dia se cortando lá, 850 profetas gritando e nada de Baal mandar fogo. Aí Elias foi lá, agradeceu a Deus e pediu fogo, e o fogo veio do céu. Que milagre! Aquele fogo veio e consumiu pedra, consumiu tudo que estava ali, e eles viram que verdadeiramente Deus do céu, o Jeová, era Deus. Aí mataram aqueles 850 profetas. Só que, e aí também, são dois milagres, esse foi um, e o segundo quando ele subiu para orar também, ele estava ali, ele foi orar, e veio chuva sobre a terra, porque 3 anos não chovia. Aí depois de todo esse milagre, Acabe foi contar para Jezabel, você não sabe da maior, Geza, ele falou, né? Cara, o Elias foi lá, matou os 850 profetas, ele veio fogo do céu, e olha, faz 3 anos que não chove, Geza, e veio fogo, e veio chuva, e alagou, olha que bênção. Aí Geza falou assim, manda falar para ele, que amanhã nesse mesmo horário, ele vai estar morto, assim como ele matou os meus profetas. Você sabe o que aconteceu? O Elias ficou cuti-cuti, fez beicinho, ficou magoadinho, começou a ficar com os olhos brilhando e caindo lágrimas, falar, ai, coitado de mim, e ele foi embora. Você sabe para onde ele foi? Foi para a caverna. O texto diz que ele foi para a caverna. Aí entrou na caverna e se escondeu, lá no fundo da caverna. Você imagina uma caverna escura, fria, aquele negócio depressivo, e ele esperando a morte. Mas dentro da caverna ninguém faz nada. Dentro da caverna a obra do Senhor não continua, não há milagre. Não há transformação. Não há liberação de poder. Aí Deus tentou falar com ele lá, querido. Aí passou fogo, passou terremoto, passou vento. E de repente vem um sício, é um ruído bem suave, gostoso. E Deus chamou ele para fora e diz, ô rapaz, o que você está fazendo aí dentro? Você pode me responder, Elias, o que você está fazendo aí dentro? Ah, mas é porque eu estou sozinho. Aí vem com a coisa da depressão. Eu estou sozinho, só sobrou eu, ninguém mais te adora. Ele diz, rapaz, você não sabe de nada, tem mais 7.000 que não se dobrou a Baal. Sai daí, vai ungir a Jeú como rei, vai ungir a Eliseu como profeta sucessor seu. E ele diz, quem escapar de Jeú vai cair na mão de Eliseu e vai ser morto. Vai fazer alguma coisa, cara. Você precisa sair da caverna. Vamos andar, vamos marchar. Ninguém pode te parar, Elias. Eu sou contigo. Elias, você esqueceu que eu sou o mesmo Deus que mandou fogo do céu. E quando ele sai e faz isso, que ele foi uma bênção. Jezabel foi morta.
sabe, a bênção foi instituída de novo. Eliseu veio como sucessor dele, mas se ele fica na caverna, Jezabel continua viva, espalhando idolatria. Ele não teria sucessor no seu ministério profético. Sabe que muita coisa não acontece na vida da gente porque a gente está como Elias na caverna, só esperando a morte chegar e dizendo: Senhor, me mata agora. Senhor, quando você vai me matar? Senhor, manda fogo na minha cabeça, mas para me queimar. Me mata, Senhor. Querido, ainda tem muito para a gente fazer, viu? Tem muito para a gente fazer. Vamos sair da nossa caverna, ninguém pode nos parar. Diz assim comigo: muitas vezes os mortos têm nos impedido de marchar. Querido, então não é tempo de preocupar com os mortos. Você fala: pastor, mas que morto que é esse? São as pessoas que já morreram? Não, não é disso que eu estou falando. Quem já morreu está no céu ou está no inferno. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Serão julgados. Olha o que diz essa palavra aqui, Lucas 9,59. Aí Jesus vai dizer assim: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Que era o costume dos judeus, enquanto o pai não morresse, ele não sair para um serviço longo ou militar, fosse qual fosse. Então deixa primeiro meu pai morrer. Depois que meu pai morreu, vem te seguir. E aí Jesus disse o que para ele? Deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Você sabe por que muitas coisas não estão acontecendo? A gente ainda está esperando muita coisa morrer. A gente está esperando muita coisa acabar, para a gente ter um alívio. E não é, querido, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Deixa as coisas da terra resolver com as coisas da terra. Você foi chamado para pregar o reino, viver o reino. Amém? Aí por que eu não sinto as maravilhas do reino na minha vida, os poderes, os milagres? Porque você não tem pregado o reino, você não tem vivido o reino, você está cuidando de morto. E Jesus essa noite está falando para você: larga os mortos, larga as coisas da vida, viva as coisas como se não estivesse vivendo ela, viva precisando das coisas como se não precisasse delas. Amém? Não se envolva tanto, querido, não se enrole tanto com as coisas. Você faz o que você tem que fazer, mas não se envolva com os mortos. Amém? Abre comigo 2 Samuel capítulo 12. Eu quero ler rapidamente, que é um texto longo, mas eu quero lê-lo, porque ele é muito rico. 2 Samuel 12, 18. Está lá no começo da tua Bíblia, vai lá que você vai achar. 2 Samuel 12, 18. Oh, aleluia. Já estamos acabando de começar. Amém. Eu sei que depois de um tempo começa a dar um soninho, mas aguenta aí. Já vamos acabar. 2 Samuel 12, 18. É aquele momento em que ele tinha engravidado Batseba, tá? E aí nasceu o menino, mas o menino estava para morrer, morre, não morre. Olha o que acontece aqui. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e murmurou? Não, ele adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuastes e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela de novo. Olha lá.
teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Quem que o Senhor amou? Salomão. Sabe o que está acontecendo, querido, que eu entendo nesse texto? Que a gente está gastando muitas forças com aquilo que já morreu. Aquilo já está morto, aquilo não dá mais, e a gente fica ali jejuando, chorando, se lastimando por aquilo que já morreu. E com aquilo que já morreu eu não devo gastar força. Por isso que eu estou falando nessa noite, que nesse momento, que nada, os mortos não podem impedir a gente de continuar caminhando. E a gente fica perdendo tempo com o morto, por isso que a gente não vai para lugar nenhum. Amém? Por aquilo que já morreu. Mas eu devo fazer o quê? Gerar vida. Ele deitou novamente com Batseba e gerou Salomão. Então a gente tem que largar o morto e investir naquilo que é vida, e investir naquilo que pode dar resultado na minha vida, aquilo que é bênção, aquilo que vem do Senhor. Paulo diz assim: eu me orgulho da cruz de Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. As coisas do mundo já morreram. Eu não devo sofrer pelas coisas do mundo. Eu devo sofrer sim pelo Evangelho, chorar pelas almas, buscar salvação, buscar, querido, trazer na terra o reino de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É com isso que eu devo gastar. É com isso que eu devo viver. E não perder tempo com aquilo que é morto, aquilo que não leva a nada. Olha, dá nojo hoje das campanhas. Eu não tenho nada contra a campanha e propósito. Que se a campanha for bênção, o seu propósito for bênção, amém. Faça o seu propósito com o Senhor. Mas as pessoas entram e saem em campanha só por aquilo que traz morte. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais carro, eu quero mais carro, eu quero ser reconhecido, ser reconhecido, ser reconhecido. Isso é morte. Isso é morte. Vamos gastar tempo com aquilo que é vida, aquilo que é evangelho, aquilo que é reino. Vamos gastar tempo com Cristo Jesus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos gastar tempo com vida. E vamos gerar vida. Vamos gerar os nossos Salomãos. Aquilo que vai trazer orgulho ao Senhor. Aquilo a quem o Senhor vai dizer: e o Senhor o amou. Vamos gerar frutos de justiça, querido. Amém? Vamos parar com os mortos. E aí teve um outro engraçadinho, que naquela mesma conversa que eu li aqui, um falou que deixa eu enterrar o morto, e o outro diz assim, outro lhe diz: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que o Senhor está dizendo aqui para nós hoje? Passado tem impedido pessoas de andar para frente. Aquilo que já passou tem impedido pessoas de ir para frente, porque ela fica olhando para o passado, amarrado no passado, vislumbrado no passado, depressivo por causa do passado, e não consegue esquecer aquilo que Deus já esqueceu. Às vezes até um pecado: ai, porque eu não mereço, ai, porque eu acho que eu não vou para o céu, ai, porque eu acho que eu vou para o inferno, ai, porque eu fiz isso. Querido, Deus fala na sua palavra que o pecado ele joga para trás, que o pecado ele lança no mar, que o pecado ele põe uma pedra em cima. E quem somos nós para querer erguer a pedra e dizer: ah lá, o pecado? Passado tem impedido pessoas de ir para frente. Esqueça do seu passado. Volta e meia vem umas conversas aí, né? Esse dia eu estava conversando. E não é a primeira nem a segunda, e não vai ser também a última. E vem conversa assim, e às vezes as pessoas me perguntam: pastor, você já foi isso? Já falaram que eu fui gay? Um dia um membro veio perguntar para mim, quando nós tínhamos culto familiar: pastor, o senhor já foi gay? Falaram que o senhor já foi gay, e essa esposa que o senhor está é a segunda. Eu falei: nunca fui gay. E se eu tivesse sido, Deus tinha me limpado, e o meu passado não me interessa. Mas não fui gay, e também é a minha única esposa, a quem eu tenho uma aliança. Amém? Então, mas volta e meia sai uma. Esses dias me contaram outros aí. Então vai surgindo. Só que, querido, mesmo se fosse verdade, vamos supor que fosse verdade, eu não estou mais preso ao meu passado. Ah, o senhor está no púlpito, o senhor já foi ladrão, o senhor já puxou cadeia. E daí? Porque todos nós éramos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se foi ladrão, o outro é fofoqueiro, o outro é gay, o outro foi não sei o que, não importa o pecado, todo mundo foi pecador. Mas as pessoas ficam olhando para as coisas. Jesus falou assim: você pôs a mão no arado?
Pôs a mão no arado? Não olhe mais para trás, vamos olhar para frente. Você tem muito que arar, querido. Você tem muito que arar. Você fica olhando para trás, você perde o seu serviço. Você perde a concentração no que Deus te chamou. Quando Elias estava passando e Eliseu estava com as juntas de bois lá arando a terra, aí Eliseu profetiza na vida dele, chama ele, e ele entendeu que a partir dali ele não ia mais arar, ele não ia precisar mais dos bois. Você sabe o que ele fez com os bois? Ele pegou o arado, desmontou todo, que era madeira, acendeu, matou os bois e queimou ali. Eliseu está falando para nós assim hoje: queima o seu passado, queima tudo aquilo que era o que você fazia. Daqui para frente você foi chamado para ser profeta, para anunciar boas novas, para andar com Elias, para andar com Jesus. Jesus vai derramar uma unção sobre a tua vida, mas quando você queimar os seus bois, amanhã largar as coisas para trás. O passado tem prendido as pessoas. E o último que eu quero falar, vai lá comigo no Salmo 124, para a gente encerrar. Salmo 124. Nada pode me parar, querido, porque o Senhor está do meu lado. Amém? Diz para quem está do teu lado: se alegre porque o Senhor é contigo. Eu amo tanto essa palavra, ela tem muito na Bíblia, né? Principalmente o livro de Isaías fala muito sobre isso. Isaías, Jeremias, Isaías fala muito. Você vê em todo quanto é lugar, de repente, Deus falando através do profeta. E diz assim: o Senhor é contigo. Que palavra gostosa a gente ouvir: o Senhor é contigo, né? A pessoa dizer para a gente: o Senhor é contigo, o Senhor seja contigo. Sabe, a gente lembra da presença dele conosco, não estamos sozinhos. Salmo 23, olha, ele diz assim: mesmo que você vai para o vale da sombra da morte, é momento de morte, é risco de morte, lá eu estou com você, eu passo com você. Muitos servos de Deus agora estão internados em hospitais com doenças terríveis, mas o Senhor diz: eu estou com você também no hospital, eu estou no meio da tua enfermidade contigo. E ele passa qualquer momento com a gente, ele diz: até na sombra da morte, lá eu estou contigo. E o Salmo 124, para a gente encerrar: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor Yahvé, Criador do céu e da terra. Glória a Deus, querido. Esse salmo fica no seu coração, saber que se não é o Senhor, querido, nós já teríamos sido parados há muito tempo. Se não é o Senhor ao nosso lado, livrando a gente do laço, tirando a gente das presas do inimigo, nós não estaríamos mais aqui, eu não estaria mais aqui, você não estaria mais aqui. Amém? Mas o Senhor é conosco. Então, volte para a tua casa com essa palavra nessa noite. Nada pode parar a tua vida, porque você é um crente cheio do Espírito Santo. Talvez você volte para a tua casa, o problema está lá. Talvez você acorde amanhã, o problema ainda está lá. Mas creia no teu coração, tenha fé para isso. Uma hora ou outra o Senhor vira o jogo. E o Senhor, para fazer isso, Ele pode fazer de uma hora para outra, querido. Ele não precisa. José estava há 13 anos na cadeia. E quando o Senhor diz: agora é hora de exaltar José, em um dia ele saiu de um presidiário para se tornar o braço direito do faraó e governar todo o Egito. Então Deus está na mão do Senhor. Tirar, pôr, exaltar, humilhar, é com Ele, amém? Mas o importante é estar do lado do Senhor, é estar com o Senhor, é fazer parte do reino da luz, o reino do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver com o Senhor, ninguém pode te parar, amém? Ninguém pode te parar, ninguém pode te parar. Volta para casa com essa imagem. Você, eu ia falar você é um canhão, de repente vai ficar ofendida. Se o marido estiver do lado da esposa, eu falar assim: fala para quem está do teu lado, você é um canhão, eu vou arrumar briga aqui. Não, você é um tanque de guerra. Diz para quem está do teu lado: você é um tanque de guerra.
Amém? E você que é esposa desse marido, você é um tanquinho. Tancão. 15 quilos, né? Quanto dá aí? 20 quilos para lavar roupa. Você é um tanque de guerra, querida. Ninguém pode te parar, viu? O diabo tem tentado enganar a gente e dizer: você é um fraco, você não vai conseguir. Ixi, você vai parar nesse nível, daí você não sai. Mas não, o Senhor nessa noite está nos relembrando: eu sou contigo, eu estou do teu lado. Ninguém te para, porque ninguém me para. Amém? Paulo estava indo para Damasco tentando parar os crentes. O que Deus faz? Olha que coisa linda. Derruba Paulo do cavalo e diz assim: em vez de você a querer parar, agora você vai ajudar a espalhar o evangelho. Então esse é o Deus que nós servimos. Amém? O Deus que inclina o coração do rei para onde ele quiser. Como águas de ribeiro, ele transborda os corações, ele muda os corações. E ninguém pode nos parar em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque em pé comigo.